Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, estou aqui com o nosso intérprete Paulo e vamos falar um pouquinho sobre a República Romana durante esta aula. Os nossos objetivos é compreender o processo de formação e expansão romana e também conhecer aspectos sociais e políticos da civilização romana durante a República. Nome conhecido, não é? República. Você sabe o que é uma república? Saberia dizer se o Brasil adota a república como forma de governo? Eu acho que você já ouviu falar em república, não é possível. República, ela vem do termo em latim que significa res publica, ou seja, coisa pública, né? E a república é uma forma de governo cuja a soberania ela está concentrada nas mãos do povo, nas mãos dos cidadãos, governando o Estado por meio de seus representantes políticos. E, sim, atualmente o Brasil ele é uma república federativa. Um parênteses, república federativa significa uma nação cuja tem vários estados, né, que têm leis próprias, ou seja, estados autônomos, de forma independente. Eles não dependem totalmente do presidente da república para aplicar uma lei, por exemplo. Você sabe como é o funcionamento de um sistema republicano de governo? A gente vai ver durante nossa aula. Então, a república, forma de governo utilizada em vários países, inclusive no Brasil, como a gente viu, ela foi criada lá na Roma Antiga. Então, tá aí uma importância da gente estudar esses povos antigos. Aqui, o professor trouxe uma imagem de um centro histórico de Roma, né? Aqui a gente tem construções de 2000 anos atrás, inclusive construções também deste período, né? Deste período da República. Então, como a Roma antiga, ela deixa de ser uma monarquia e ela passa a ser uma república. Então, após questionamento dos patrícios, quem eram os patrícios? Eram aqueles membros das famílias mais ricas, as primeiras famílias de Roma, né? Acerca do domínio etrusco, Roma, segundo a tradição, ela teve 7 reis e os 3 últimos eram etruscos durante aquele período monárquico, né? E esses patrícios vinham com algumas entrepéries durante o tempo com os etruscos, com esse domínio etrusco, né? E um estopim foi problemas da família do rei Tarquínio, o Soberbo, com famílias de patrícios mais tradicionais do Senado, que acabaram então em 509, enquanto os etruscos se envolviam em guerras, acabaram expulsando, né, através do Senado, o Tarquínio, né, o Tarquínio o Soberbo, né, instaurando, enfim, a República em Roma. Agora, a gente vai ter, então, os patrícios, que vão passar a ocupar os principais cargos políticos, os cargos públicos, por assim dizer, né? Então, o governo romano ele vai ser exercido por magistrados, pelo Senado, lembrem-se do Senado. O Senado é uma instituição que se mantém durante o tempo, né, pessoal? É importante a gente ver também durante a história essas rupturas e permanências durante o tempo. E o Senado ela é uma instituição muito importante que se perpetua durante o tempo, chegando até os dias atuais na nossa República. E por assembleias, tornando-se mais articulado e também mais burocrático. Então, nesse momento, a gente vai ter muita questão burocrática envolvendo as leis, os magistrados, né? As relações de poder em Roma vão ser mais burocráticas. O Senado, como a gente tem que lembrar, era o órgão mais importante de Roma. E ele vai dividir o poder. Em alguns momentos da República, o Senado ele vai perder força, vai ganhar força. A gente vai ver durante nossa aula como isso vai acontecendo. A gente tem os principais magistrados, tá? O principal magistrado são 2 cônsules, né? Eles são, digamos que do executivo ali de Roma, né? Eles eram eleitos por 1 ano, eles vão comandar o exército, vão administrar a cidade e vão presidir o Senado. Então, Roma vai ser o Senado, e os cônsules, praticamente como os mais importantes, eles vão ter uma troca de poder muito importante. Porém, o Senado, como a gente já vai ver, ele era vitalício. As pessoas ficavam no Senado, o senador, ele era para a vida inteira. E os cônsules, eles trocavam ano a ano,
Além disso, a gente vai ter os pretores, que eram subordinados diretos dos cônsules, né? Eles que vão aplicar a justiça, as leis. Também vamos ter os censores, né? A questão de contagem populacional, questão de classificação também da população, né? Através das suas riquezas, né? E também magistrados menores, como os questores, né? E os edis. Ainda havia o ditador. Só que o ditador, ele não era corriqueiro haver um ditador em Roma. O ditador ele era caso, em algum momento, a República Romana precisasse estivesse sendo ameaçada por algum motivo, alguma revolta, algum motim, alguma guerra. Então o Senado iria eleger um ditador e esse ditador, ele teria poderes plenos sobre a República, né, romana. Então praticamente viraria uma monarquia, né? Aqui a gente tem, só para a gente saber, o ditador, ele fica apenas 6 meses no poder até apaziguar as coisas, né? Aqui a gente tem um busto do Pompeu, que foi um dos cônsules importantes, né, de Roma, já no século I a.C. E o Senado, essa instituição que o professor falou que é tão importante, como que funcionava o Senado em Roma? Então, ele era composto por 300 membros vitalícios, ou seja, a partir do momento que você é senador, vai ser a vida inteira, né? E controlava o tesouro público, ou seja, o dinheiro público. Roma, com a República, vai separar o que é público do que é privado, né? A política externa e guerra, né? E eles também eram consultados antes de qualquer decisão importante envolvendo a cidade de Roma. Também, por certo período, eles vão escolher os cônsules, vamos ter magistraturas também que vão escolher muitas vezes os cônsules, e eles também zelavam pela religião e pelos interesses da cidade. Um parênteses aqui para a gente analisar o Senado, a gente tem os membros vitalícios e eles eram geralmente anciãos, ou seja, os patrícios mais velhos da cidade de Roma. E, atualmente, no Senado brasileiro, a gente pode analisar que, até hoje, para ser senador, é o cargo que você precisa de ter mais idade. Só a partir dos 35 anos você pode se candidatar a senador. E outra curiosidade é que, atualmente, o Senado também, se na época de Roma ele era vitalício, atualmente ele é o cargo mais longo. Então, quando a gente elege um senador, atualmente o senador ele vai ficar 8 anos. Então, não é igual ao mandato de presidente, que é de 4, então é de 8 anos. Então, algumas permanências, né? Aqui a gente tem uma imagem que o professor trouxe para vocês, né, de como seria um discurso, aqui é o momento de um discurso, né, no Senado romano. Lembrando que isso é uma representatividade, tá, pessoal? 1889, então é uma obra do século XIX, é uma visão do século XIX sobre Roma, né, e não exatamente como poderia ter sido, né? E agora uma atividade, pessoal. Vendo o que a gente analisou do Senado romano, também as permanências aqui no Senado brasileiro, eu quero que você compare o Senado romano com o Senado brasileiro atual. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
Conseguiu resolver? Vamos resolver junto então? Aqui o professor trouxe alguns parâmetros, algumas comparações, né? Mas não precisa ser necessariamente assim. A gente está fazendo uma questão discursiva, então vocês podem escrever do jeitinho de vocês. Eu coloquei que no Brasil os mandatos eles são de 8 anos, né? E em Roma o cargo do senador ele era vitalício, para a vida inteira. Né? Enquanto Roma o poder estava muito concentrado nas mãos dos senadores, lembra que eu falei que o Senado era o mais importante, a instituição mais importante de Roma? Em nossa república atual, o Senado ele faz parte de uma divisão de poder maior, ou seja, a gente tem o executivo, né, o presidente, o legislativo, que não é só o Senado, a gente tem os deputados também, né, e o judiciário, né, que também engloba toda essa conjuntura de poder da nossa república. E o que as fontes, quando a gente olha para o passado, o que as fontes nos dizem sobre esse momento de Roma? A gente vai olhar aqui um trecho de uma fonte do historiador conhecido como Políbio, né, desta época, que viveu mais ou menos no século II a.C., e ele escreve que a República Romana estava dividida em 3 corpos tão bem equilibrados em termos de direitos que ninguém, mesmo sendo romano, poderia dizer com certeza se o governo era aristocrático, democrático ou monárquico. Esse trecho mostra para a gente como a República Romana se torna algo complexo para se entender na época. E até hoje, quando estudamos, né, a República Romana, há muitos elementos a serem vistos. Agora, a gente vai estudar as assembleias, pessoal. A gente tem o Senado, certo? E agora a gente tem também as assembleias, né? As magistraturas, o cônsule e as assembleias. A gente vai ter 3 principais assembleias, né? A gente tem a Assembleia das Tribos, que era a reunião de cidadãos, né, conforme o local da residência e sua origem, e ela vai eleger os questores e os edis, né, ou seja, magistraturas menores. A gente vai ter a Assembleia da Plebe. Essa Assembleia ela vai representar apenas os plebeus. Eles vão votar apenas interesses deles. Então, se o surgimento de alguma lei ali seria só para os plebeus, né? E a gente vai ter uma Assembleia muito importante, que em alguns momentos vai ganhar tanta força, ou quase, com o Senado, né, que é a Assembleia Centuriata, né, que ela era reunião de cidadãos em centúrias, ou seja, em unidades de exército, segundo o grau de riqueza, né? E ela ia votar, olha como é importante, obviamente, por ser uma Assembleia de centúrias, ela vai votar declaração de guerra e os acordos de paz, e elegia magistraturas elevadas também. Lembra que eu falei que em alguns momentos o cônsul vai ser elegido pelo Senado? Aqui a gente vai ter magistraturas mais elevadas que eles vão eleger os cônsules e também os próprios pretores. Então eles vão também ser muito importantes neste momento. E agora, pessoal, vendo essa questão das assembleias, a questão do Senado, o cônsul, as magistraturas, eu quero que vocês façam um esquema explicando a estrutura dos cargos republicanos romanos que a gente viu até aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
Então, o professor trouxe aqui para vocês um esqueminha, né? Eu coloquei o ditador, que ele é em casos extremos apenas, né? A gente tem que lembrar disso. Os cônsules e o senado, que se equilibram muito no poder, né? A Assembleia Centuriata, que vai ser muito importante também neste período, que vai eleger os cônsules e os pretores, né? A Assembleia das Tribos vai acabar elegendo os questores e os edis, né? Que eram magistraturas menores. Claro que aqui o esqueminha de vocês pode estar um pouquinho diferente. E agora, pessoal, vamos entender a questão dos plebeus reivindicar os seus direitos durante este período. Eles vão passar a reivindicar porque eles eram a maioria da população e eles tinham menos direitos muito menores do que os patrícios, né? Então eles percebem que eles eram muito importantes para Roma, né, já que Roma planejava se expandir, né? E os patrícios eles começam a ser pressionados pelos plebeus. Em alguns momentos eles vão até abandonar o exército romano, o que deixava Roma em uma situação muito complicada naquela época, né? E com essa pressão, os patrícios vão se sentir obrigados a deixar os plebeus, né, conquistarem seus direitos, né? A gente vai ter então, em 494, o tribunato da plebe, que vai eleger um representante importante, né, um cargo político importante dos plebeus. A gente vai ter a lei das 12 tábuas. Essa lei tinha o objetivo de colocar no papel as leis. Então, é a primeira lei escrita. São 12 leis escritas de Roma. São as primeiras, né? Até então, Roma era acordo verbal ali no Senado, né? E colocando no papel, então, ficava mais fácil dos plebeus conseguirem se defender. Também vamos ter a lei Canuleia, né, de 445, que vai permitir o casamento entre o plebeu e os patrícios, né? E outras leis também muito importantes desta época. Então, uma atividade, pessoal. Você considera que as revoltas da plebe, ela foi importante para as conquistas de seus direitos? Justifique. Eu vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta.
E aí, pessoal, conseguiu resolver? Vamos ver junto, então? Então, sim, tendo em vista que após 200 anos de luta, muitas leis em favor da plebe foram implantadas, possibilitando a ascensão política e social de muitos dos plebeus, surgindo inclusive um novo grupo social denominado neobilitas. Os neobilitas vão ser patrícios e plebeus enriquecidos, tá, pessoal? Então, o que a gente viu nessa aula? Com o início da República, os patrícios eles chegaram ao poder, né? E a estrutura política de Roma, ela se dividia entre Senado, assembleias e magistraturas, sendo o cônsul a principal magistraturas, né? E os plebeus, por muito tempo excluídos do poder, conseguiram importantes conquistas. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Espero que gostem. Até a próxima!